Ok? Paz do Senhor, queridos. É um prazer estar novamente com os irmãos, os queridos aí que estão nessa quarentena, não pode estar se reunindo nos templos, né? Mas é um tempo de preparo, é um tempo de estarmos aí buscando a face de Deus. Louvamos a Deus por mais esse dia, louvamos a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou, né? Como eu sempre digo, o importante é que nós possamos tirar lições boas, né, de tudo que acontece em nossa vida. Não só agora, mas em tudo que acontece em nossa vida. Seja bom, seja ruim, seja situação adversa, que nós possamos entender qual é a vontade de Deus para nós, qual é o trabalhar de Deus em nossa vida. Pois bem, eu quero orar com você nessa noite, para que Deus possa estar aí, né, ministrando ao nosso coração por sua palavra e trazendo aí um refrigério à nossa alma, mediante a sua palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, louvamos a Ti, Senhor, por esse momento abençoado, por esse momento, Senhor, que estamos meditando a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa estar nos guiando, possa estar visitando os nossos irmãos, amigos que porventura estão nos assistindo, enfim, visitando a todos, os enfermos, os desempregados, os que estão em luto com um ente querido do seu lar, da sua família, que o Senhor possa levar o consolo, levar a paz, levar a esperança a esses corações desesperançosos, levar a alegria àquele que está triste, abatido, angustiado, aquele que está depressivo, aquele que perdeu a fé, perdeu a esperança, não vê saída, está preocupado e ansioso, perdeu seu emprego, perdeu seus meios de adquirir o seu pão de cada dia, que o Senhor possa ter compaixão, misericórdia, enviar o socorro, a bênção e, acima de tudo, Senhor, aperfeiçoar a nossa vida de fé, a nossa vida espiritual perante o Senhor, dando-nos mais graça, esperança, renovando as nossas forças, abrindo as portas, os horizontes, também repreendendo esse vírus que tem aí trazido tanto transtorno, tanta tristeza, mortes e aflições à humanidade. Que o Senhor visite as nações, tenha piedade, sem um espírito belicoso, mas agir para o bem geral de todos. Que a Tua paz, a Tua bênção e a Tua graça leve esse povo ao arrependimento, leve esse povo a reconhecer que o Senhor está no controle de tudo e o Senhor tudo pode. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos e abandonamos, o Senhor se volta para o seu povo para abençoar. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Muito bem, amados, nós queremos estar meditando com vocês nesta noite sobre o convite à sabedoria. No livro de Provérbios, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 20, nós temos aí o convite à sabedoria. Vejamos, a sabedoria clama em alta voz nas ruas. Eu estou entendendo em Provérbios, capítulo 1, versículo 20. Ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer em zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão.
visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança, e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Amém? Que a graça de Deus possa nos revestir nesse momento, para nós estarmos aqui meditando, né, sobre essa passagem tão interessante, tão importante. Estava lendo e me chamou a atenção. Né? Chamou a atenção primeiro porque esses provérbios são escritos por Salomão, o rei mais sábio que se ouve na história. E na época de Salomão, do rei Salomão, o reino de Israel era um reino unido ainda, com as 12 tribos, e gozava de paz. O reino de Salomão é marcado pela paz. Deus deu paz a Salomão de todas as nações vizinhas, isso depois do reinado do seu pai Davi, que foi um grande homem de Deus, né? A Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi muito sofrido, muito atribulado, muitas guerras para conquistar o reino e ampliar, né? Foi o que mais ampliou o reino de Israel, foi o rei Davi. Mas ele viveu debaixo de guerras, conflitos e ameaças das nações vizinhas. Mas com Salomão o reino está em paz. Deus deu paz, até o nome de Salomão, né? Quer dizer paz. É um reinado que até prefigura o reinado futuro de Cristo no milênio. Pois bem, e chama então a atenção o sábio Salomão trazer-nos essas palavras de advertência, e aqui ele citar que a sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ele vai personificar a sabedoria como se fosse uma pessoa. Tá? E a gente sabe de que pessoa está se falando. Né? Nós vamos estar vendo isso. Aqui, o texto da sabedoria, nós cremos que não só está se referindo à sabedoria como nós conhecemos, ou seja, o conhecimento de alguma área do saber humano, jamais conhecerá. A sabedoria que está se referindo aqui, ela está personificando a pessoa do próprio Cristo, do próprio Jesus, como está mais claramente ainda no capítulo 8 do próprio livro aqui de Provérbios, que aliás, desde aqui do versículo 20 do capítulo 1, nós vamos ver, por exemplo, o capítulo 2, né? Tem uns títulos aqui nas epígrafes, onde diz no capítulo 2 o valor da sabedoria. Né? No 1, onde li, foi o convite à sabedoria. No capítulo 3, fala dos conselhos da sabedoria. No capítulo 4, fala a sabedoria é suprema. E aí, tem os 5 e os 6, que ele dá outras advertências, né? Contra o adultério, contra a insensatez, né? Os 5, 6 e 7. O 8 volta novamente o chamado da sabedoria. O 9 fala os convites da sabedoria. Então nós temos todos esses capítulos referindo-se à sabedoria, que no caso aí é a personificação do próprio Cristo, do próprio Deus. Né? No capítulo 8 nós temos aí, a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz: a vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Então veja que é o próprio Jesus aqui, assim como João o apresenta como Logos, né? Como o verbo, a palavra, lá no capítulo 1 do seu Evangelho. Então ele é apresentado aqui também, Jesus personificando a sabedoria. Né? A gente lê também no versículo 29, quando Deus determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. Quem é esse eu? Só pode ser Jesus. E era o seu arquiteto. Olha que interessante. Dia a dia eu era o seu prazer.
e me alegrava continuamente com a sua presença. Isso aqui é a sabedoria personificada, a pessoa de Cristo. Veja que Deus, quando Jesus é batizado por João no Rio Jordão, diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Muito parecido com aqui. Ele diz aqui, ó, dia a dia eu era o seu prazer, o prazer de Deus. Jesus sempre foi o maior prazer, a maior alegria, o maior amor de Deus, o relacionamento do Pai com o Filho. Né? Deus Pai, o Deus Filho e obviamente o Deus Espírito Santo. E diz aqui: e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Né? Então isso aqui, toda a sabedoria que menciona aqui, na verdade, é a pessoa do próprio Cristo. E o interessante que nós vamos ver, que Paulo também vai seguir por esse caminho, quando ele diz lá em Colossenses 2,3, diz assim: nele, ele está se referindo à pessoa de Jesus, nele estão escondidas ou escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência ou do conhecimento. Nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então Jesus é aqui, nós podemos entender que essa sabedoria, na verdade, é o próprio Jesus, que obviamente não havia ainda se revelado, como ele se revela a partir do Novo Testamento, mas óbvio que ele já se interagia através dos seus profetas, do seu sábio, como é o caso aqui do rei Salomão, para advertir o homem. O que eu quero chamar a sua atenção é essa questão. Veja que aqui a sabedoria clama e revela o desprezo do homem para com Deus. O desprezo do homem para com o chamado de Deus. O desprezo do homem para com a revelação de Deus. E essa revelação, ela é muito abrangente e diversificada. Deus não se revelou só de uma maneira. Deus não se revelou só à nação de Israel. Deus se revela desde o princípio. E se você pensa que isso é só no Velho Testamento, né, se engana, porque o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, que eu quero fazer questão de ler com você, ele, o apóstolo, pelo Espírito Santo, ele já traz-nos a informação de quão abrangente é a revelação de Deus e como o homem tem desprezado essa revelação. Vejamos Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha que interessante. Pois desde a criação, versículo 20, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Não é uma coisa oculta, não é uma coisa nebulosa, não. O que o apóstolo traz aqui, queridos, é que toda a humanidade tem tido revelações de Deus ao longo das eras. Revelação tremenda, porque diz assim, olha, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E Paulo aqui vai tratar da ira de Deus contra a depravação da humanidade. Não é um grupo apenas, não, aqui ele está sendo abrangente. Toda a humanidade se corrompeu aos olhos de Deus, apesar de Deus ter claramente se revelado através da natureza. Sabemos que Deus se revelou fazer isso. Antigamente Deus falou a nossos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Sabemos que a maior revelação de Deus para o homem é a sua palavra escrita, mas ainda há uma outra superior. A revelação máxima de Deus é através do seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador.
Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Paulo diz que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. De forma que Jesus, ele veio revelar quem é Deus. Jesus é a chave da lei, dos profetas, dos salmos, dos evangelhos. Se você quer conhecer Deus, olhe para Cristo. Se você pensa como Deus agiria na terra se ele fosse humano, olhe para Cristo. Porque um dos apóstolos perguntou para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai. Se não me engano, Natanael, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ou Felipe, né? Jesus disse: estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheceis? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus é a personificação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele representou e Deus então falou claramente. Mas veja que para os que não creem em Jesus, a própria natureza, Salmo 19 vai dizer isso, os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza revela Deus. E aqui diz, o apóstolo continuando, ele vai dizer o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, olha, veja que eles conheceram. A humanidade conheceu Deus. Só que, o que fizeram? O mesmo que aqui está dito nos provérbios. Diz aí, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, a consequência. E é aí que eu chamo a sua atenção. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, olha só, novamente ele volta a dizer, lá em cima ele diz, por isso Deus os entregou à impureza. Agora diz, por causa disso, quer dizer, por causa da sua rebeldia. Como disse aqui Salomão, a sabedoria reclamando, dizendo, vocês me desprezaram. Eu clamei, eu chamei, eu fui à porta, eu fui às praças, às ruas barulhentas, e clamei e chamei o homem, vem adquirir sabedoria, vem adquirir prudência. O próprio Jesus diz, vinde a mim todos cansados e oprimidos. Jesus sempre está clamando, sempre está chamando o homem ao arrependimento. Aí quando vem a consciência, é aí que eu quero que você entenda os dias atuais, essa pandemia. Alguém diz, onde é que está Deus? Por que nós estamos clamando e Deus não ouve? Só que Deus já falou, eu clamei e vocês não me ouviram. Quem desprezou a mim foram vocês, e não o contrário. A humanidade está no ponto em que está, queridos. Não é porque Deus a abandonou, não é porque Deus não nos ouve, não é porque Deus está irado, está nos castigando, não. Eu creio, e a Bíblia afirma isso no capítulo 6 de Gálatas, na lei da semeadura, a recompensa. Alguns chamam de teoria de causa e efeito. Tudo, a Bíblia diz que o homem semear, isso também ele ceifará. Deus chamou, Deus vem chamando desde Adão. Se você lembrar bem, o que aconteceu lá no Éden? Deus diz, Adão, onde estás? Ora, Deus não sabia? Deus que é onisciente, Deus que é onipresente, é óbvio que ele estava vendo onde é que estava Adão, mas é uma pergunta que força o homem a se posicionar. Onde está Adão? E não é fisicamente apenas, não. Deus está perguntando para Adão, onde é que você está? Quer dizer, posicionamento falando. Que tipo de homem é você, Adão? Onde é que você está? Nós podemos colocar na nossa linguagem humana. Onde é que está você com a sua cabeça? Que tipo de homem, que tipo de pensamento você teve, Adão? Você fez desobedecer a minha ordem.
Desde então, Deus tem chamado o homem: onde estás? Onde está hoje a Europa, que já foi berço de avivamentos tremendos ao longo da história? Onde estão as Américas? Onde está, queridos, o temor de Deus no Brasil hoje? Pergunto-lhe. Onde está o respeito para com Deus? Vede aí você mesmo. Vai lá no Google, joga lá, vê o carnaval passado que fizeram. Vê o que fizeram, que fez a marcha gay aí na Paulista, referente a Deus, a zombaria, as blasfêmias, os desafios, escancararam a boca, zombando, amaldiçoando Deus. E você acha que Deus vai ficar passivo diante de tudo isso? Eu sei que haverá o dia do juízo, do acerto de contas, onde diz a Bíblia, Deus jurou por si mesmo, já que não tem por quem ele jurar, porque ninguém existe acima dele. A Bíblia diz, Deus jurou por si mesmo, que todo joelho há de se dobrar diante de mim, diz o Senhor, e toda boca há de confessar. Eu sei que esse povo vai ter que comparecer perante o juízo de Deus, gostando ou não, crendo ou não, aceitando ou não, não importa. Quem determina é o soberano Senhor, Ele é o soberano universo. Agora, já nos nossos dias, colhemos muitas coisas, a exemplo dessa pandemia aí, está aí o mundo de joelho. Cadê os sábios? Cadê os oradores? Cadê o poderio econômico, bélico das nações? As nações arrogantes, prepotentes? Eu sinceramente confesso, não sou tão velho, mas eu nunca vi um presidente de uma nação falar tanto em Deus como o atual presidente dos Estados Unidos e do Brasil. O nosso Bolsonaro, que muitos criticam tanto, chamam de tantos nomes, desejam até a morte dele. Eu nunca vi um líder de nação, não só na campanha, né? Porque todos eles, na campanha, se convertem, dá a paz do Senhor, vai em igrejas, vai de centro macumba, vai para todo lado. Mas depois que assume o poder, isso sobe a cabeça, se tornam arrogantes. Mas esses dois presidentes são notáveis. A sua humildade, se dobram, ajoelham mesmo, literalmente, fazem questão de pedir para orarem por eles, para pedir que Deus tenha misericórdia da nação, que o ajude, reconhece que estão ali porque Deus os colocou. E isso é muito significativo. Eu gostaria de chamar a atenção dos cristãos para essas coisas. Porque quando tiver um déspota, quando tiver um autoritário que perseguir a igreja, que fechar a igreja, como o governo passado já estava planejando fechar a igreja, que sempre zombavam de crente, tinha crente como Zé Povinho. Quando isso acontece, agora que tem um presidente que está aí se manifestando esse quebrantamento, essa humildade, a ponto de convocar a nação para um jejum, o crente, ao invés de aderir a isso, quer dizer, se ele está sendo sincero ou não, não cabe a nós julgar, queridos. Quem é que conhece o coração do homem? Isso é um julgamento que cabe ao Senhor, não a mim nem a você. Nós não somos juízes. Não conseguimos medir ou penetrar na intenção do coração de uma pessoa quando ele diz que teme a Deus. Que, aliás, Jesus chamou a atenção dos discípulos, que proibiram pessoas que estavam pregando, falando o nome de Jesus, sem pertencerem ao grupo deles. O que Jesus disse para ele? Deixa eles, porque ninguém pode falar bem de mim e logo a seguir falar mal. Então, meus amados, é tempo de nós reconhecermos que as nações, a humanidade tem vivido na sua soberba, na sua rebeldia. Baniram as Bíblias, né, ou ensinamentos religiosos nas escolas. No entanto, continuam ensinando que o homem é fruto do evolucionismo e não do criacionismo. E ninguém fala nada, ninguém reclama, né? Alguém falou lá nos Estados Unidos, quando perguntaram onde é que estava Deus, quando aqueles jovens entraram na escola armados, que isso acontece muito lá, e até no Brasil também, infelizmente, os jovens atirando nos outros colegas, onde é que estava Deus? Aí, se não me engano, a filha de Billy Graham responde, Deus está onde? Mas a pergunta é, onde é que está o ensinamento que tínhamos há uns anos atrás sobre Deus nas escolas? Vocês fizeram questão de tirar a Bíblia das escolas. E hoje está aí. Então são colheitas, é isso que nós estamos tentando ver aqui, porque
Vai dizer o texto aí, né? Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Isso aqui, a sabedoria falando, personificada na pessoa de Cristo, o próprio Deus falando. Quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Será que não é isso que estamos vivendo? Nós estamos clamando dia e noite aí, Deus. Até agora, a pandemia, o vírus está aí matando. Vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Tem gente que só lembra de Deus nesse momento. Da pandemia agora, está buscando a Deus, está orando. Amém, que ore mesmo, não estou criticando. Mas não é só agora. Porque o maior mal da humanidade está muito longe de ser isso daí. E não quero ser aqui profeta do caos, mas é o que a Bíblia diz no Apocalipse, no capítulo 24 de São Mateus, que isso aí é apenas o pior está por vir, lamentavelmente. Porque cadê o arrependimento? Deus não diz lá em Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, veja bem, orar, se arrepender dos seus pecados e abandonar os seus pecados e se arrepender dos seus maus caminhos, olha que tem 4 condicionais ali. Isso está acontecendo? Está havendo arrependimento na humanidade? Eu não tenho visto. Até de crente. Os crentes estão ficando mais violentos, os crentes estão ficando bravos, os crentes estão numa braveza, numa coisa assim, num ódio, despejando isso nas redes sociais. Não estou vendo arrependimento. Eu, né? Estou falando de mim. É óbvio que Deus é que vê todas as coisas, Deus sabe todos os corações. Que haja arrependimento, que haja mudança de comportamento, mas não é esse o maior mal da humanidade. O maior mal da humanidade é o que eu estou lendo aqui. Desprezam Deus. Nós sabemos muito bem disso. Está aí patente aos olhos de todos que queiram ver. Veja os filmes de hoje, veja as novelas, veja as redes sociais, os sábios, os filósofos, as grandes universidades. Não é? Como desprezam Deus, como falam de Deus como um detalhe, não é? Como se arrogam a si o saber, não que a ciência está muito avançada. Cadê a ciência avançada? Um vírusinho aí está dando um baile em todo mundo. A vacina talvez daqui 5 anos, ora, com toda a tecnologia, com todo o avanço da ciência, está aí de joelhos. E Deus disse aqui, quando vocês me clamarem, porque também ninguém deu atenção, quando vocês me clamarem, eu também não vou dar. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Porque se Deus não quiser se revelar a nós, queridos, não tem quem consiga encontrar Deus. Jesus disse, ninguém conhece ao Pai senão o Filho. E aquele Filho que Deus nos revelou, seja pela sua palavra, seja pela natureza, seja pelo próprio Filho, foi nos revelado o Pai. Caso contrário, ninguém conhece Deus. Os filósofos sábios aí, cadê a sua ajuda para a humanidade? Salve a humanidade agora. Não estou aqui torcendo para o mal, eu estou apenas trazendo o que a Bíblia diz. Que precisamos dar ouvidos à voz de Deus. O desprezo para com Deus, a rejeição das coisas sagradas, o apego ao materialismo, a sensação de independência de Deus que a humanidade tem demonstrado, gera no homem a sua própria desgraça. 24 ao 27 diz aí, acabei de ler. Vocês rejeitaram o meu convite, ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, aí vem a desgraça. A mania de se lembrar de Deus só na hora da desgraça pode não funcionar. Versículo 28. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Por quê? Só na hora da desgraça. Por quê? Não adorar a Deus, não se humilhar, não reconhecer quem é Deus, o Todo-Poderoso, que nos ama e tem a história da humanidade inteira. Deus tem tentado nos abençoar, nos dar livramento. Aliás, Ele tem feito isso ao longo das eras.
Mas quando as coisas vão bem, nós atribuímos a quem? Não, é que eu lutei, eu estudei, eu sou intelectual, a humanidade tem desenvolvido, né? Não mistura, não é? Quando nós, que eu lutei, eu estudei, me preparei, né? E tem até crentes que batem no peito e dizem, eu paguei o preço, irmão, para estar onde estou, para ter o que eu tenho. Que preço nós pagamos? Que preço a humanidade paga, meus amados? Parece Israel. Quando as coisas iam bem, Israel dava o crédito às divindades pagãs. Ah, foi Baal que nos ajudou. Ah, foi Azerá que nos ajudou. Ah, foi Baal, foi né, mas quando as coisas pioravam, né, se complicavam, aí nós lembramos de Deus. Aí vamos buscar. Não, Deus não é simplesmente um solucionador de problemas, né? Um matador de vírus, não. Deus é Pai amoroso. Deus quer se relacionar com o homem desde o começo, desde o início. Diz a Bíblia que todo dia, na viração do dia, Deus vinha, fazia questão de vir pessoalmente. Ele não mandava um anjo, um representante dele. Diz um texto lá, pode ler lá em Gênesis. Na viração do dia, Deus vinha falar com Adão, se alegrar, trazer alegria ao coração de Adão. Porque Deus também se alegra com a nossa presença. Deus se alegra quando você o busca. Deus se alegra quando você é grato a Ele. Quando você o louva, o adora, o reconhece, se humilha, acata e aceita e obedece a sua palavra. Porque se até nós, humanos, ou qualquer autoridade política, exige obediência a Ele dentro da sua autoridade, e muitas vezes, a lei nos pune quando nós não obedecemos à lei, imagina o Todo-Poderoso. Se Ele não vai se alegrar, se Ele não está sendo justo em requerer a nossa obediência a Ele, por que o homem pensa que vai ser rebelde ao Todo-Poderoso, ao Criador do universo, inclusive do próprio homem, e vai sair impune? Por que essa mentalidade de achar que pode zombar de Deus, pode cuspir na palavra de Deus, blasfemar de Deus e que nada vai acontecer? Ah não, isso aí é apenas uma sátira que estão fazendo com o Deus Todo-Poderoso. Veja os islâmicos, eles não aceitam sátira nem contra o seu profeta Maomé. Que quem é Maomé perto do Deus Todo-Poderoso? Os islâmicos não aceitam sátira nem com o seu profeta Maomé. Imagina o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, vai aceitar seres humanos insignificantes, insetos, micróbios diante dele, zombando dele, blasfemando o seu nome, atribuindo a ele coisas horrorosas como fizeram agora nesse carnaval, nessas suas manifestações demoníacas aí pelas ruas. Deus vai ficar passivo. Não, não é comigo. Não, eles estão fazendo isso aí, é brincadeirinha. Com Deus não se brinca, a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Diz a palavra de Deus, está lá em Gálatas 6. De Deus não se zomba. Deus é tão zeloso com o seu nome, que tem um mandamento no capítulo 20 de Êxodo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele não terá por inocente aquele que assim fizer. Só de tomar o nome de Deus em vão, Deus diz que não vai ter por inocente. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que dar conta do que você falou. Agora imagina atribuir coisas como atribuíram a Cristo, a Deus, chamando Jesus de gay, chamando Maria de adúltera, José de corno, tantas coisas que falaram, blasfemar, escancarar a boca, derramar sua imundície diante de Deus, e Deus vai ficar passivo. Não é assim que funciona. Ele é santo, Ele é perfeito. Você tem que lavar a sua boca com o sangue de Cristo para poder mencionar o nome de Deus, meu amado. Até crente falando palavras frívolas. Jesus disse, toda palavra frívola, palavra insignificante, palavra desprezível, que você vai no dia do juízo, crente. Isso é para você, irmão, que não vigia com as suas palavras, sai derramando asneiras nas redes sociais. Cuidado, vigia, limpa a sua boca, pede a Jesus para te purificar. Porque por tuas palavras serás justificado, mas também por tuas palavras serás condenado. Nada oculto que Ele não venha a revelar-se.
No dia do juízo, Deus pedirá conta de tudo. Paulo diz que naquele dia serão revelados até as intenções do coração do homem. Até a sua intenção com o que você falou. O seu pensamento será exposto no dia do juízo. Então vigie. Continuando aqui. O tempo já está terminando, não é? A mania de se lembrar de Deus só na dificuldade pode não funcionar. Veja o caso de Israel. Nós temos aqui Isaías, traz para nós no capítulo 1. Ouçam, versículo 2. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Aqui Deus está se dirigindo, através do profeta Isaías, à nação de Judá, ao povo de Israel. Mas também pode ser para toda a humanidade, com certeza, porque não foge disso. O boi conhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não sabe. O meu povo nada compreende. Isso aqui serve também para nós enquanto cristãos. O povo de Israel, um povo a quem Deus se revelou, se manifestou poderosamente no Egito. Abriu o mar no meio, levou esse povo por 40 anos no deserto, não morrer de fome nem de sede. Deus os plantou numa terra maravilhosa. Aqui diz, o meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveria de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergonhas, ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. E aí vai, o sofrimento que esse povo passou. Nenhuma nação no mundo sofreu tanto castigo de Deus quanto o povo de Israel. Mas nenhuma nação nesse mundo é mais próxima de Deus, mais abençoada por Deus do que a nação de Israel. Veja a história. Veja a história. Poderá surgir uma nação da noite para o dia, como surgiu Israel em 1948, em maio, 13 de maio de 1948. Israel não existia, de repente no dia seguinte, opa, já temos a nação de Israel. Isso é Deus. É o vale de ossos secos, Deus dando vida. O Espírito entrou naqueles ossos, nervos, carne, levantou um grande exército. É profecia lá de Ezequiel, que se cumpre na nação de Israel. Mas rebeldes, foram rebeldes por inúmeras vezes. Deus abençoava, eles se rebelavam. Na era dos juízes foi muito claro isso. Se rebelavam, Deus enviava nações que os massacravam. Aí eles se lembravam de Deus, clamavam a Deus, se humilhavam, se arrependiam, se convertiam. Deus então levantava libertadores, tantos que tem lá na história dos juízes. Então, queridos, dentro do que nós lemos aqui, dentro do que o texto está dizendo, né? Olha, voltando aqui a Romanos, né? Só para concluir, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer do tipo de pessoa a quem ele está falando, que desprezou Deus, que eu li aqui já, né? No capítulo 1 de Romanos. Ele vai dizer a partir desprezar o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Olha se isso tudo não acontece nos nossos dias, na nossa sociedade. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores. Olha, isso aqui encaixa perfeitamente no nosso meio de comunicação, na nossa mídia hoje, né? Bisbilhoteiros e caluniadores. O que mais faz é bisbilhotar a vida dos outros, caluniar, destruir reputações, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, são implacáveis. Isso aqui é um povo a quem Deus
entregou eles a esse sentimento perverso. A perversidade, ela entrou no coração da humanidade. São pessoas que se dizem ateus. Não creem em Deus, Deus não existe. Então, como Deus chamou, clamou, a sabedoria foi, chamou, gritou, chamou para vir aprender com Deus e não quiseram, Deus os entregou a um sentimento perverso, para desarmar os seus próprios corpos, como é o caso do homossexualismo, que está registrado aqui. Para quem diz que não existe isso na Bíblia, está aqui. Né? Deus os entregou, versículo 26, a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrário à natureza. Se isso aqui não é homossexualismo, lesbianismo, eu não sei o que é. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então, antes de você perguntar onde é que está Deus, né? Que não vê, que não nos ajuda, que permite essas coisas, tem pregadores, homens sábios, líderes, né? Cristãos, homens sábios, dizendo onde é que está Deus? Se Deus controla todas as coisas, se Deus é soberano, por que acontecem tais tragédias na vida humana, pessoas aí? Gente, pelo amor de Deus, você tem que perguntar onde é que está a humanidade. Não onde é que está Deus. Deus está sempre onde esteve, no seu trono glorioso, abençoando, estendendo a mão, chamando, vinde a mim, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Arrependei-vos. Essa é a tônica do Evangelho. É chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos. João Batista, a mesma coisa, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Aí perguntar onde é que está Deus? Não, a pergunta está totalmente descabida, totalmente errada. É onde está o homem, a humanidade. Onde está no sentido de comportamento. O que é que estão fazendo? Diante de toda a bondade já demonstrada por Deus desde o começo da existência humana. Porque, como eu já disse, na hora do bem, na hora que você está respirando esse oxigênio, você não lembra, não pensa que isso aí é Deus que te proporciona. Porque onde é que você compra oxigênio para respirar? Né? O ar que você respira. Todo o seu corpo perfeito, funcionando. O alimento que Deus provê, que Deus que manda chuva, que Deus que livra você de morte, de sofrimento, de acidentes, de bala perdida, tantos livramentos, tanta bênção. A pessoa não lembra de Deus. Mas na tragédia, onde é que está Deus que não faz nada? Onde é que está Deus que não nos ajuda? Onde é que está Deus? Deus está onde sempre esteve. No seu trono, diz a Bíblia. Deus está no céu. De lá ele contempla os moradores da terra. Os seus olhos procuram os fiéis da terra para que andem com ele. Aqui o finalzinho da leitura que eu fiz, versículo 33, diz assim: mas quem me ouvir viverá em segurança. Preste atenção. E estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Para fechar, querido, você que é cristão, servo de Deus, fica aqui. Você ouve ao Senhor, então você viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Essa é a promessa do Senhor para nós, amados. Teme ao Senhor, ouça a voz de Deus, se humilha diante do Senhor, peça perdão dos seus pecados, se converte dos seus maus caminhos, busca Deus, entra para o teu quarto, fecha a porta, fala com o Pai, levanta na madrugada, vai falar com Deus, porque Ele vai te dar isso aqui, porque tem crente por aí, irmão, que está desesperado. Mas quem me ouvir viverá em segurança, você está seguro e estará tranquilo. O crente que está perturbado, não tem tranquilidade, não tem paz na alma, alguma coisa está errada, meu mano. Se você confia no seu Deus, descansa nele. Descansa no Senhor, confia nele. Os que confiam no Senhor, diz o Salmo, o que acontece com ele? São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Estará tranquilo sem temer nenhum mal. Não tema. Não quer dizer que você não vai passar por sofrimento. Não é essa teologia translocada que andam pregando por aí, não. Ainda que você passe por isso, você estará tranquilo. Viverá em segurança. Está aqui o texto. Sem temer nenhum mal. Porque Deus estará com você. Amém, queridos?
mas vamos dar ouvido, o convite à sabedoria, o convite a voltar-se para o Senhor, a buscar ao Senhor, como diz a Bíblia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar e buscar. Aquele que procura me acha. Está aqui no capítulo 4 desse mesmo versículo, ou desse mesmo livro, né? No versículo 17. Aquele que me procura me acha. A outra Bíblia diz: os que de madrugada me buscam me acharão. Glória a Deus. Amém? Deus te abençoe em Cristo. Deus possa nos dar a graça para temer o seu nome. E Deus te abençoe a você e a sua família. E sexta-feira próxima, se Deus permitir, estaremos de volta aí com a graça de Deus. Quero orar por você, para que Deus continue te abençoando. Pai, em nome de Jesus, louva o Senhor por esse momento abençoado, pelas vidas, Senhor, pelas famílias, pelas nações. Que o Senhor traga, Pai, um espírito de arrependimento, de conversão, de humildade, que a humanidade se dobre, desça do seu pedestal. Os grandes, os governantes, os grandes empresários, os ricos, os famosos, se humilhem diante do Senhor, porque Jesus é manso e humilde de coração. O homem tem que aprender a se humilhar diante do Senhorio de Cristo, porque Tu és o Senhor, tudo está em Tuas mãos, Tu tens o poder, Pai, de deter todo e qualquer mal, mas também Tu tens o poder de julgar os arrogantes, de quebrar o orgulho deles. Que o Senhor tenha misericórdia e compadeça dessa geração corrompida e perversa, que o Senhor a traga ao arrependimento, à conversão, a mudança de vida. Todos nós possamos nos dobrar diante do Senhor e buscá-lo, e adorá-lo, e reverenciá-lo, e temê-lo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que teme a Deus, ele terá a sua vida pautada na verdade de Deus, na proteção de Deus, no livramento de Deus, na paz de Deus que excede a todo entendimento. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.